Você que acabou de chegar, hoje falaremos sobre um tema muito importante para a sua alma e com isso gostaríamos de abençoar você e sua família. Então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe Olá pessoal, com todos bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor. Olá a todos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo de Gênesis, capítulo. Nós vamos começar em Gênesis capítulo 47, o verso 28 diz: Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Então, aqui no verso 28, diz que Jacó viveu 17 anos no Egito. Então, isso significa que ele viveu com José 17 anos antes de José vir ao Egito. Se passaram 22 anos de separação e agora estão convivendo mais 17 anos no Egito. Isso significa que 34 anos eles conviveram juntos. Jacó já era de idade avançada quando nasceu José. E agora está aproximando-se a hora da morte de Jacó. Chama então seu filho José. E aí ele chama José em particular. Ele não tem ninguém, nem filho, nem nada, só José. A gente vê que a confiança dele é colocada toda em José. Ele não chama mais ninguém além de José. No episódio passado, nós vimos quando o faraó pergunta para Jacó a idade dele. Ele estava com 130. E agora que já se passaram 17 anos. Olha o privilégio que Deus dá a Jacó de ter o seu filho de volta. Então esse é o maior presente que ele teve. Então ele só pode contar com esse filho e ele, na hora que ele sente que ele vai morrer, ele chama só esse filho. Não quis ninguém ali junto com ele, ele não confiava em ninguém desde o início. Porque agora José, além de ser aquele filho do amor que ele teve com Raquel, ele também agora é o filho que se destacou dos outros. Tem uma posição agora elevada, ele é um governante de toda a terra do Egito, e então ele chama José porque é nele que ele tem a confiança, porque José agora é aquele que está comandando todas as coisas da família praticamente. E ele quer que José faça o mesmo ritual que aconteceu ali em Gênesis 24:2, quando o servo de Abraão é chamado também para fazer esse mesmo juramento. Naquela ocasião, Abraão queria que ele jurasse que não iria permitir o casamento entre Isaque e uma mulher ali da terra de Canaã. Aqui o motivo pelo qual Jacó chama José é que ele não quer ser sepultado no Egito. E aqui então ele explica para ele o que ele quer. No verso 30, ele quer que José sepulte ele junto com seus pais, naquele campo que Abraão comprou quando ele sepultou Macpela. Sara. E José então diz: Eu farei o que o Senhor me pede. Mas no verso 31, Jacó insiste: Jure-me. E José então jura, e Israel então fica ali mais aliviado. Ele parece que ele se curva, e aí dá um sentido de que ele agradece a Deus por aquele momento com o filho e que realmente o filho lhe jurou que ele não iria ser sepultado no Egito. Então José jurou e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Nós já havíamos falado que Jacó tinha o hábito de orar. E aqui, nessa versão aqui, fica confirmado isso. Orou e provavelmente ele agradeceu, por essa oportunidade do filho ter uma posição dessa, de poder fazer um embalsamamento do pai, para poder levar o pai, quando o pai estiver morto, de lá até a terra dele.
coisa que ele não pôde fazer com Raquel, porque eles não tinham ainda essa bênção, né, do que José tem aqui no Egito, e o corpo não se conservava tanto. Então, para levar Raquel até a terra dos pais dele, ela já ia estar em decomposição e eles não podiam entrar em contato, não é, com os mortos. É uma coisa da cultura religiosa deles, que eles não queriam entrar em contato com os mortos. Então nós entramos no capítulo 48, o verso 1 diz: Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e eu o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Quando José chega com os filhos, ele começa a fazer uma retrospectiva no versículo 3. Né? Porque primeiro ele já deve estar bem debilitado, então ele começa a fazer essa retrospectiva. Aí os seus netos já estão com ele. Nessa ocasião já está José e já estão os 2 filhos de José. Então essa retrospectiva ele está fazendo para que os filhos de José também ouçam da boca dele, da boca do avô dele. Porque agora já não vai mais ser avô, vai ser pai. Vai adotar esses meninos como seus filhos. Mas ele precisa passar essa herança oral para os seus netos. O neto do primogênito, porque aí a primogenitura está sendo estendida para os filhos de José. Gênesis 28, 13 e 19 é um encontro que Jacó tem ali, que fala Luz, mas ali na verdade seria Betel. O nome antigo da cidade era Luz. Betel foi depois que ele deu o nome, não? E ali fala que Deus ali faz uma aliança com ele também. Ou seja, aquela aliança feita com Abrão é repetida a ele. E então ele diz que ali me abençoou. O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou. E no verso 4 ele repete a bênção que havia sido feita a Abrão. Porque aí, nessa passagem, ele estava fugindo do seu irmão, indo para a terra de Padã-Arã, e ele então tem um encontro. Ele para dormir nesse local, nessa cidadezinha, e aí o que acontece? Ele sonha. Ele tem um sonho e ele vê os anjos subindo e descendo da terra, né? Aí subindo até o céu e vê o trono de Deus. E ali então o Senhor fala com ele. E no verso 5, agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rúben e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Aqui Jacó declara que ele está adotando os filhos de José como seus próprios filhos. Então, ele está mudando o status desses 2 rapazes, porque eles já são rapazes, eles têm de 20 a 25 anos os 2. E está colocando eles na mesma categoria que os outros filhos. Ele faz eles subirem um grau. Porque ele crê que realmente o primogênito dele é José. Uma vez que se ele tivesse casado com Raquel somente, como nós tínhamos discutido antes, ele teria José como primogênito. E na cabeça dele, José é o primogênito desde o início, desde o momento que ele dá aquela capa diferenciada. Ele mostra ali que ele é o filho do coração dele. Porque tem essa ligação com a paixão, o amor da vida dele, Raquel. E a referência de 1 Crônicas 5 diz: Estes são os filhos de Rúben, o filho mais velho de Israel. De fato, ele era o mais velho, mas por ter desonrado o leito de seu pai, seus direitos de filho mais velho foram dados
aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi alistado nos registros genealógicos como o primeiro filho. Ele desonrou o leito do pai, pegando a concubina dele. E o Senhor, naquele momento, mostrou ali que, daquele dia em diante, ele já não era mais contado como primogênito, porque ele não honrou o pai dele, ele desonrou o seu pai. Então, tanto é que o pai não tinha confiança nele. Simeão e Levi mataram os siquemitas. Só sobrava Judá. Judá largou o pai, foi morar longe, numa terra lá em Canaã, e se juntou ali com aquele pessoal. Quem quiser saber da história de Judá, é só assistir o episódio de Tamar, que ali nós estamos explicando direitinho o que aconteceu. Ele só voltou para o pai porque ele passou uma vergonha muito grande lá depois que ele aprontou com a nora dele. Então vale a pena você ouvir esse episódio. E então, esses 4 primeiros filhos que ele tinha, que poderiam um deles ser o primogênito, todos eles foram desclassificados e eram filhos de Lia. Então só sobrava mesmo o filho que ele tinha já desde criança observado que ele ia ser o líder. Deus já tinha colocado no coração do pai. Veja que é uma coisa de Deus, não é? Deus já tinha mostrado, esse vai ser o líder. 1 Crônicas 5:2 diz: embora Judá tenha sido o mais poderoso de seus irmãos e dele tenha vindo um líder, os direitos de filho mais velho foram dados a José. Veja que a confirmação de Deus, o que acontece. Ele já tinha sido escolhido pelo pai, o pai já tinha tido essa orientação de Deus, e o pai, infelizmente, nós falamos que deu uma capa só para ele. Se tivesse dado para todos, não teria causado tantos problemas para José. Embora no coração já de Jacó, ele era o eleito. E Deus confirmou, porque os 4 filhos que seriam possíveis, né, já foram desclassificados pelo comportamento. E os outros também. Só sobrou José. José é o primogênito e a sua primogenitura agora é estendida a Efraim e Manassés. E no verso 7, quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Então, que tristeza. Nós também fizemos um episódio, o episódio 47 fala desse momento quando ele perde Raquel. Foi uma perda irreparável, porque até hoje, no leito da velhice dele, ele traz a memória de Raquel. Ele tem que falar, é como se ele não estivesse sozinho a vida toda. Ele está com Raquel, Raquel está presente o tempo todo na vida dele. Então veja que um casamento, quando acontece no coração, mesmo que aconteceu essa desgraça desse sogro colocar outra mulher na vida dele, a irmã mais velha, como esposa, ele aprontou essa armadilha para ele, mesmo assim ele continuou casado com ela. Ele estava casado no coração, na alma e no espírito. E olha que lindo aí que ele fala, quando eu voltava de Padã Arã, para minha tristeza. Ele está recordando disso com dor. Ele só falar e já sente. Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Hoje é conhecido como Belém, esse lugar. Então ele tem a necessidade de falar isso, e ele fala que ele está fazendo isso. Tudo que ele está fazendo aí a José é por amor e por desejo de Raquel. Então, provavelmente, acho que eles já tinham conversado. Alguma coisa tinha conversado os dois sobre isso. Quando Jacó traz a lembrança, o amor dele por Raquel, então, tudo que faz sentido para Jacó, nesse momento, quando ele está prestes a morrer, é que esse amor vai perdurar na vida do seu filho e dos seus netos, que agora se transformam seus filhos. Então esse amor está sendo estendido, está indo para frente. Então tudo que ele faz é por amor a Raquel.
Por isso que ele tem que fazer a retrospectiva, ele tem que narrar tudo desde o começo para os netos ouvirem, para que os netos levem essa história adiante. Então era assim, era feito de forma oral. Não tinha a lei, não tinha os livros ainda escritos, então eles passavam a tradição. O avô passava para o neto e assim ia indo. Então é muito lindo ver o que ele está fazendo aí, contando toda a dor, o sofrimento que ele passou para os netinhos que já são rapazes ouvirem da boca do avô, não da boca do pai. Ele está ouvindo da boca do avô, de quem viveu a experiência. Muito melhor ainda. É que, logicamente, aqueles primeiros anos que José era muito pequenino, ele não vai recordar todas essas coisas. Então, a memória de Jacó, essas coisas estão bem gravadas. E aquilo foi uma dor profunda. Essa dor vai acompanhando ele até o final de sua vida. Você vê que ele não se esquece de Raquel de maneira nenhuma. Quando Deus permite que o amor entre duas pessoas aconteça, e esse amor vem realmente de Deus, esse amor perdura a vida toda. É como eu disse, é na alma, é no corpo, é no espírito. Eles estão casados nesse amor e não conseguem. Mesmo quando a pessoa já está viúva, ou viúvo no caso dele há tantos anos, ele ainda está falando da amada dele. E no verso 8, quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. É aqui no caso, essa bênção aqui, ela tem um significado, porque aqui é a transmissão daquelas promessas que Deus faz a Abraão para essa próxima geração. Assim como foi feito de Abraão a Isaac, Isaac para Jacó, agora Jacó está transmitindo aquela mesma bênção para José e os seus filhos. Você vê que José, como você disse, ele tem as mesmas características de todos os patriarcas, onde são pessoas abençoadas, onde todas as coisas se multiplicam nas suas mãos e a bênção de Deus está com eles. Então é desta bênção que está se tratando aqui, e Jacó está dizendo aqui no verso 9. É muito importante esta sequência, porque esta sequência da bênção vem com esse derramar da presença de Deus na vida deles. Se eles não tiverem esta bênção, ou seja, o agir de Deus, eles não conseguem fazer coisa alguma. Veja que os outros filhos não têm, mas José tem. Olha a diferença de todos os 10 e de José. Porque de Benjamim nós não sabemos nada, mas Benjamim parece também que não fez nada de grave. Ele tem o bom caráter do irmão também. Então, aqui no caso, para que eles continuem fazendo o trabalho e a obra de Deus, que Deus tem para eles precisam ter a manifestação desta glória de Deus na vida deles, que é em todas as áreas. A área, como você disse, onde ele colocava a mão, tudo prosperava. Então, a área financeira, a área espiritual, a área emocional, a área física, tudo nele tinha este padrão de bênção, de prosperidade. O Espírito de Deus estava agindo nele ali, que ele é o eleito. Então agora ele está ali, né, com o seu pai, ouvindo seu pai falar tudo isso, e ele não aguenta. Ele também vai se dobrar o joelho ali, vai colocar o rosto em terra e vai adorar a Deus. E no verso 10, os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada, e ele mal podia enxergar. Por isso, José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos? Ah, glorioso Deus! Como Deus é tremendo, como Deus é poderoso. É o El Shaddai que ele fala ali no início. O Deus Todo-Poderoso, o Deus do meu pai, dos meus antepassados. É o Deus El Shaddai, é esse Deus que está agindo aí.
É ele que fez ele ter um encontro com o filho dele. Filho, eu nunca pensei que veria tua face novamente. Aqui a gente se emociona. E agora Deus me concede também ver os seus filhos. Que glória! Glorioso Deus, tu és tremendo. Ele podia nunca ter encontrado esse filho. E ele ainda vai morrer do lado do seu filho, perto ali de todos os seus netinhos queridos, num lugar abençoado, tendo do bom e do melhor. Isso é bênção de Deus. Isso é a mão de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus sobre a vida deles. De Abraão, de Isaque, de Jacó e agora de José, que está sendo derramado em Efraim e Manassés. Eu que pensei que nunca ia te ver, meu filho, e agora vejo você novamente. Nossa, ali o filho não aguentou, deve ter chorado muito só de ouvir isso, porque o filho também esperava esse dia, ansioso, e quando esse dia chegou, ele não soltava do pescoço do pai, naquele abraço maravilhoso que eles ficaram juntinhos. E agora ter que falar que seu pai vai partir. Esse momento em que vai haver a separação, agora uma separação definitiva, houve uma separação de 22 anos. O plano de Deus, infelizmente, ter esse remédio amargo para que a família pudesse se reencontrar. Então ele diz que além de ver o seu filho, ele ainda pode ver os filhos do seu filho, ou seja, os seus netos, que agora foram transformados em seus filhos. Esse foi um presente glorioso que Deus... Presente de Deus. Presente glorioso que Deus deu a Jacó, porque Deus viu a aflição, o desgosto que ele sentiu, sua tristeza, amargura pela adversidade que ele recebeu quando deram a notícia que seu filho tinha sido morto por um animal. Foi muita aflição. E aí então, quando ele encontra com o filho, voltou o riso novamente, voltou sua alegria. Deus deu 17 anos para ele viver nessa alegria, nesse deleite. Aleluia. O Senhor permitiu isso. No episódio passado, disse que quando ele recebeu a notícia, ele reviveu. Ou seja, ele já era um homem de idade avançada. Mas o fato dele ter recebido essa boa notícia deu a ele nada mais, nada menos do que 17 anos a mais de vida. Que ele pôde conviver então com seu filho. Mas Deus permitiu que ele vivesse 17 anos de uma vida maravilhosa, cheia de tudo que ele pudesse imaginar de coisas boas. Uma terra boa, um lugar bom, ele tinha paz, tinha segurança, tinha família por perto, ele não precisava se preocupar com nada. E chega no verso 12, quando em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. Aí que eu acredito, pastor, que ele está chorando. Quando ele ouviu o pai falar isso no versículo 11, ele está com o rosto em terra, chorando ali. Ele não quer que os filhos vejam, mas ele está lá chorando, porque ele é muito emotivo. Nós vimos nos episódios passados, quando ele se encontrou com os irmãos e que ele ouvia a notícia do pai dele, do irmão, como ele chorava. Imagina agora, sabendo que o pai está velhinho, está para partir, falando tudo isso. Então ele está chorando muito, mas ele proporcionou muita alegria para o pai, isso que é importante. O ritual de adoção que eu me referi é porque quando ele retira os filhos de perto do pai e curva-se rosto em terra, ele está dizendo que aceitou essa condição que o pai propôs. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E aí o que acontece, pastor?
O texto ficou um pouco embaraçado, assim, embaralhado, né? A gente entendeu o que aconteceu. Mas é simples. José posicionou os dois filhos, o mais velho próximo da mão direita de Jacó e o mais novo na mão esquerda. Pensando, ele vai colocar a mão direita sobre Manassés, que é o mais velho, e vai pôr a mão esquerda em Efraim, que é o mais novo. E o que Jacó faz? Ele cruza os braços, dizendo que Efraim é o primogênito. O mais novo seria o primogênito. Isso nos remete de volta àquele episódio 42, quando aconteceu a eleição de Jacó. Rebeca recebe a revelação de Deus de que o maior serviria ao menor, significando que o primogênito seria o mais novo. Apesar que eles eram gêmeos, né? Uhum. A diferença de nascimento era de alguns minutos. Mas o primogênito sempre é aquele que nasce primeiro. É o primeiro filho. Primeiro filho. Mas aqui Deus faz a sua eleição, como fez com Jacó. Ele coloca Efraim à frente de Manassés. Como o próprio Jacó escolheu José à frente de todos os seus filhos, para ser o primogênito. Então ele começa a promulgar a bênção. No verso 15, e abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. Ele disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Então aqui está dizendo exatamente isso. O mais novo será maior do que ele. Porque foi eleito por Deus. Deus já viu na sua onisciência como que ele é, a personalidade dele. Então, da mesma forma como Deus viu em Abraão, como Deus viu em Isaque, como Deus viu em Jacó, em José, vai seguir aí esta mesma bênção em Efraim. Efraim vai ter essa bênção que nem o seu pai. E até o nome dele gera um nome, né? Prosperidade, porque o Senhor já colocou o nome de Efraim, né? O próprio José escolheu que o nome dele que ele era prosperidade, né? Que ele tinha, Deus tinha abençoado ele na terra da aflição. Então o nome dele era um nome de coisas boas. E aqui na bênção ele coloca todo o peso, né, dos nomes de Abraão e Isaque e do nome mesmo dele. Ele diz: Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida. Então é o Deus de Abraão e Isaque e agora Israel. E agora vai ser o Deus de José e do seu filho Efraim. Então a bênção agora, o filho da promessa é Efraim. Ele vai ser o cabeça das 12 tribos de Israel. E é interessante que é esse Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de José e o anjo que me redimiu. Aí ele está falando desse anjo. Veja que a palavra anjo aí aparece com letra maiúscula. É o Deus que me redimiu de todo mal. Abençoe estes meninos. Está abençoando os dois aí. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Então, o que você falou, ele ia ser o líder e ia ter a prosperidade como os outros tiveram. E então, quando José viu que o pai colocou a mão sobre a cabeça do filho errado, ele tenta fazer a mudança. Mas o pai fala para ele: não, eu sei o que eu estou fazendo. Tanto é que no verso 20 diz: assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes
para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. Então aqui deixa bem claro que Efraim está na frente de Manassés. E no verso 21, a seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. Que Deus já tinha prometido a Abraão que isso ia acontecer, e agora ele está repetindo aí para os netos ouvirem. Nós temos aquela profecia que Deus falou a Abraão. Eles seriam escravos em uma terra estranha por 400 anos e depois eles voltariam à terra de Canaã. No verso 22, e a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Então ele quis dar um regalo, quis dar um presente aí para José e deu uma região que ele disse que tomou dos amorreus. O texto não dá detalhes, então nós sabemos onde é exatamente a região. E aí ele volta àquela questão da predileção, né? Ele diz, como alguém que está acima de seus irmãos. Quer dizer que não tem jeito. José é o predileto. Além dele ter dado a bênção, que é o mais importante aí, porque vem com todos esses direitos espirituais sobre a vida da pessoa, ele agora quer também dar um regalo para o filho dele, um presente a mais para o filho, para esse filho querido. Porque o filho deu tanta coisa maravilhosa para ele que ele sente bem em fazer isso. Então eu vou te dar para você. Nós vimos em alguns episódios anteriores que os outros irmãos não tinham nem iniciativa. O pai que teve que falar para eles, vocês estão aí de braço cruzado, vão lá buscar comida no Egito. Então, como ele era um filho que estava sempre à frente, enxergava longe e fazia as coisas, o pai quis aí dar esse presente. Então foi uma coisa mais especial para José. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 17 a 20. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Como nós falamos, ali quando Jacó está conversando com o filho, está fazendo retrospectiva, ele fala que o anjo que me redimiu. Nós estamos vendo aqui o Senhor mostrar para nós a nossa remissão. Foi o Senhor Jesus. E ele está dizendo assim, uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, então se você está chamando Deus de seu pai, e ele julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, assim como Abraão, Isaac, Jacó e agora José, que nós vimos a história dele e vai perpetuar a bênção com Efraim. Ter ouro e ter prata, isso não é suficiente para nos redimir de pecados. Então ele fala assim, que não foi como prata ou por ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida pelos seus antepassados. Por quem? Pelos nossos pais, pelos nossos avós, e assim vem vindo toda a nossa herança. Nós recebemos essa vida vazia, de pecado, de trevas, de escuridão. Eles não conheciam a palavra de Deus. Então, ele fala, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então agora, se Abraão tinha temor a Deus, peregrinou ali na terra e Deus o abençoou, cuidou dele, quanto mais nós agora, que Deus enviou o seu filho, Deus não poupou o seu filho, ele nos deu esse filho e o filho morreu por nós lá na cruz. Então, imagina só
se nós andarmos de qualquer jeito e nos portarmos de qualquer jeito, dizendo que somos filhos de Deus. Se Deus pagou esse preço tão alto pela nossa remissão dos pecados. Jacó está terminando a sua jornada. E aqui o verso 17 fala: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Então você vê aqui as características dos filhos da promessa. Homens tementes a Deus. Então aquele mesmo temor que eles tinham ali, nós devemos ter agora. Mas agora tem um plus, que naquele momento eles não estavam vendo ainda o preço que seria pago pela redenção do homem. Agora aqui Pedro vai dizer que, olha, agora vocês estão vendo o preço que foi pago. Não foi por coisas desta terra, perecíveis, mas foi por uma coisa preciosa, o sangue de Cristo. Então agora ficou descoberto aos nossos olhos que o plano de Deus para nós durante esta jornada terrena é uma jornada de temor na presença de Deus, pelo sacrifício que o Pai fez, dando seu próprio Filho unigênito. Não é uma coisa simples. O Pai entregou o seu Filho, é uma coisa muito preciosa, que está dizendo aqui. E esse plano é perfeito porque Deus o traçou antes já da criação do mundo. Então, o Senhor já tinha visto o que ia acontecer com os homens, a sua queda, e já tinha traçado esse plano antes da criação do mundo, mas foi revelado somente agora, nesses últimos tempos. Por quem? Pelos apóstolos. Depois que Jesus morre, a obra de Jesus é revelada, completada ali pelos apóstolos. O apóstolo Paulo vai escrever as cartas de Romanos, de Efésios. Então, nessas cartas vão explicar. São várias cartas que ele escreve, nos ensinando a doutrina da nossa fé. E aqui ele está falando que enquanto nós estamos como peregrinos aqui na terra, estrangeiros, nós temos que nos portar bem. Já falamos no episódio passado de agradar a Deus. E agora o Senhor está nos chamando para nos portar bem com temor a Deus. Esse temor não é medo de Deus, mas é um respeito. É o respeito que vem desse fato, que aquilo que foi pago para a redenção do homem foi algo muito, muito precioso, que não há dinheiro, não há nada que possa pagar nesse mundo esse sangue de Jesus. Não há nada que possa ser tão precioso quanto a vida do Cordeiro de Deus que foi derramada ali no Calvário. Por isso, aqueles que estão em Cristo é nova criatura. Eles agora participam de uma nova herança. Não é a herança que nós herdamos dos nossos pais, com os seus ensinamentos, com os seus conselhos, com as suas orientações, com a sua fé, com a sua religiosidade. Nós recebemos agora a herança de Cristo, seus ensinamentos. Por isso que nós falamos as boas novas, o Evangelho da paz, que é a palavra do Senhor. Então, nós, servos do Senhor, estamos sempre lendo a Bíblia, nós estamos aprendendo aqui com Gênesis, o início, e já estamos dando a doutrina também para que vocês possam crescer e nós também sermos nutridos na fé. Porque sem ouvir a palavra de Deus da forma como ela é ensinada, correta, nós não conseguimos nos nutrir espiritualmente e permanecer firme e fiel. A gente sempre tem falado que a nossa chave hermenêutica, ou seja, a nossa chave de interpretação dos textos bíblicos é Jesus Cristo, é o Senhor Jesus. Então, em todo texto que nós estamos falando, que nós estamos interpretando, nós colocamos Jesus ali. Porque o fim de todas as coisas na Bíblia é nos levar à presença de Deus. E o único meio de chegar à presença do Pai é o seu Filho Jesus. Não é coisa que o homem pode fazer. Você não pode comprar a salvação com boas obras, com nada, nem com ouro, nem com prata, nada. Ele é o caminho. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração
que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, se você estiver na sua casa e ainda você não confessou Jesus, e você quer que Deus perdoe os seus pecados, confesse a Jesus. Fale: eu creio, Jesus, de todo o coração que o Senhor é o Filho de Deus e que o Senhor morreu e ressuscitou dos mortos para perdoar os meus pecados. Então, entrego minha vida nas tuas mãos. Entra agora, perdoa os meus pecados e me coloca na tua presença para ser teu servo e eu estar eternamente com o Senhor, tanto vivendo na minha vida aqui como servo ou na minha eternidade contigo. E assim seja, para a glória de Deus. Amém. Amém. Vamos encerrar? Amém. Senhor. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos Amém. por todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E agora, Pai, quando estamos vendo esses textos todos, nós percebemos que a nossa vida aqui deve ser vivida, Senhor, diante da Tua presença em temor. Amém. No sentido de nós estarmos respeitando o preço que foi pago, Pai. Amém, Jesus. Senhor, que as pessoas que estejam Glória ao ouvindo teu nome. possam acreditar também a sua fé nessa pessoa, Jesus Cristo, porque somente nele há salvação e há a libertação. Amém. Senhor Deus e Pai, pedimos também pelos enfermos. Cura os enfermos, Amém. aqueles que estão com qualquer tipo de problema, Pai. Sim. Seja de ordem física, mental ou espiritual. Sejam libertos em nome de Jesus agora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. E nós já te agradecemos por todas essas bênçãos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu já quero me despedir, dizendo: fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.